Amém? Você pode abrir a tua Bíblia em Gênesis 37. Hoje nós vamos começar aqui nos nossos cultos uma nova série de pregações sobre a vida de José. Eu quero convidar você para todos esses cultos, a cada um desses estudos, você vir com expectativa e com desejo, com interesse interno daquilo que o Senhor Jesus vai nos ministrar e aquilo que Deus vai nos ensinar. Amém? Então todos esses estudos, eu quero tirar os pontos principais desse livro que aparece aqui, Família Doente, Filho Ferido. A partir de agosto de 2025, eu já tinha decidido que eu faria essa série de pregações aqui com vocês. Eu já estudei esse assunto, agora eu vou estudar de novo. E eu quero ser boca de Deus na tua vida para abençoar você. Então esse livro aqui, Família Doente, Filho Ferido, os que vão assistir essa pregação pelo YouTube depois e fazem parte de uma igreja, esse livro você pode comprar para você estudar lá na tua igreja, com o grupo de jovens, com o grupo de mulheres, com o grupo de homens. É um livro riquíssimo que fala sobre a nossa base familiar. Família Doente, Filho Ferido, do autor Alcione Emmerich. Esse autor, ele se inspirou num outro autor, num outro livro, para escrever esse livro aqui. Pode passar mais um para frente. Ele se inspirou nesse escritor norte-americano, David Cornfield, que escreve o livro Os Sete Choros de José. Então, se você quiser procurar esse autor, Os Sete Choros de José, esse mesmo autor também escreve um livro sobre dons do Espírito Santo. Eu creio que deve ser um livro muito bom, por causa que o autor é bom. Então, o Alcione se inspirou nesse livro do David Cornfield, Os Sete Choros de José, para escrever e compor os estudos do livro dele. Pode passar mais um pouco. Então tudo isso aqui, nós vamos fazer a introdução hoje. E a partir dessas introduções, nós vamos então ministrar os próximos cultos. É muito importante a gente entender essas primeiras partes, a introdução aqui. Amém? Então os sete choros de José. Pode passar mais um. Então os objetivos desses estudos, de todos os estudos, eu não sei quantos estudos que nós vamos permanecer aqui na história de José, e nós vamos olhar a história de José de uma outra forma. Todos os personagens bíblicos podem ser avaliados, inclusive negativamente. Então nós, evangélicos, nós temos o costume de não deixar a verdade chegar perto dos personagens bíblicos. Só porque ele é um personagem bíblico, então nós acreditamos que ele nunca errou. Depende para qual ministério e qual pastor a gente vai dizer que Abraão mentiu, ele não vai deixar de dizer. Não mentiu. Abraão foi homem santo. Ele é o pai da fé. Abraão mentiu. Abraão adulterou. Gerou um problema seríssimo, gerou um filho fora do casamento. Todos os autores bíblicos podem ser avaliados, só Jesus que não. Jesus é Deus, Ele é o nosso Criador, é o nosso Salvador, nunca cometeu erros, nunca pecou. Inclusive eu e você podemos ser avaliados, e quando nós estamos diante de uma palavra da verdade, nós somos avaliados por Jesus. Somos ou não somos? E nós podemos inclusive ser julgados. E não há nenhum problema nisso, em ser julgados. Não é uma pessoa que não quer ser corrigida, ela não quer ser julgada. Mas ser julgado não tem problema nenhum nisso. O problema é se eu sou encontrado em falta e eu não quero me arrepender. Isso é problemático. Então, continuando aqui, quais que são os objetivos dos nossos estudos? Todos os estudos vão estar debaixo desses objetivos. Primeiro, o autoconhecimento e a autodescoberta interior. Eu tenho o desejo de que você se autodescubra, você entenda o porquê de muitos dos teus sentimentos,
ou porquê de muitos bloqueios, ou porquê de áreas na vida travadas, ou porquê que tem áreas na sua vida que você não consegue avançar. Nós cremos e nós podemos entender que nós podemos chegar a um entendimento disso. Segundo, mapeamento da nossa infância. É muito importante nós olharmos aonde é a base da nossa criação. Mapear a nossa infância. Então nós vamos falar muito sobre família, como era a nossa família, como era a estrutura familiar, como era o casamento dos nossos pais. Nossos pais eram casados ou são casados, ou eu fui gerado fora de uma aliança. Eu tive um pai, uma mãe na minha infância, ou eu fui uma criança órfã. Às vezes a orfandade é uma orfandade de um pai vivo e presente na casa, só que um pai que fica sempre ali longe, não se aproxima dos filhos. Então, como que era a minha criação? Então, mapeamento da minha infância. Terceiro, levar ao caminho da cura. Eu tenho absoluta certeza disso. Nós vemos o pastor Eurípides Mendes falando sobre isso. Nós vemos o pastor Alcione falando afirmando inclusive que todos os cristãos deveriam ter uma cura interior. Então o pastor Alcione começa o livro dele falando que as pessoas, elas vêm para a igreja, elas têm uma vida anterior. Antes de receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, teve uma vida anterior. Tem uma criação, tem uma família onde é que foi criado, tem ali uma gestação. Então vir para Jesus e receber Jesus como Senhor e Salvador não resolve todos os problemas, resolve o problema com a eternidade. Agora nós precisamos ter um encontro com a nossa cura interior. Amém? Isso aqui está na Bíblia e a Bíblia ensina isso. Então, paralisar a maldição. A maldição não se perpetua no salão de baile, nem no prostíbulo, nem na igreja. A maldição se perpetua na família. A família é o lugar onde é que a maldição paralisa ou ela continua. Na família. Sabe, o casamento tem vários regimes de casamento, né? Tem união total de bens, parcial de bens, mas na verdade um casamento também é união total de males. O homem traz os seus males, a mulher traz os seus males de terceira e quarta geração e une e monta uma família. Então a família muitas vezes é o lugar onde a maldição se perpetua. É a conexão aonde a maldição passa de uma geração para a próxima geração. E nós precisamos mapear isso para paralisar a maldição na nossa existência e na nossa família. Eu creio que muitos dos casais que estão aqui nessa noite ainda vão ter filhos. Antes de ter filhos, seria muito interessante que as pessoas, os casais, consertassem isso. Para quando vierem os filhos já nasçam libertos disso. Quarto, ou quinto, identificar pontos de ancoragem emocional, onde a pessoa está paralisada emocionalmente. Às vezes na área do amor ou na área do afeto, a pessoa é paralisada, ela é erige, ela não consegue se desdobrar, não tem habilidades. Então quais que as áreas que você tem uma ancoragem emocional? Sexto, incentivar a nova história a partir da descendência. Meus irmãos, nós precisamos ser condutores de uma nova história e não reproduzir a maldição que os pais trouxeram até nós. Você já deu uma analisada se você está dando para os teus filhos bênção hereditária ou passando para os teus filhos maldição hereditária? Nós temos heranças. As boas heranças que nós recebemos dos nossos pais, nós santificamos, nós redimimos e nós vamos valorizá-las. Quem aprendeu a trabalhar com o pai e com a mãe, ser trabalhador, ser honesto, pagar as contas, é uma boa herança. Mas aquelas heranças malignas, nós precisamos largar, nós precisamos colocar para fora. Então, incentivar uma nova história a partir da descendência. Nós temos a obrigação
de que os nossos descendentes não herdem as maldições que nós herdamos. Nós temos a obrigação, para que a gente não seja o elo da maldição entre duas gerações. E o último, não ao vitimismo. Então nós vamos estudar esse texto aqui, e quando nós vamos nos encontrar na história, não é para você se tornar vítima, se vitimizar. O que é se vitimizar? A pessoa entendeu por que ela tem aquele problema com o pecado. E a partir dali, ela pega essa história e ela sempre vai se explicar. Eu minto, porque eu fui criado numa casa mentirosa. Sempre a casa mentirosa vai servir de muleta para continuar mentindo. Isso é vitimismo. Eu sou mau pagador de contas, porque o meu pai era mau pagador de contas. Agora eu entendi por que eu tenho tanta dificuldade de ser honesto. Meu pai e minha mãe eram assim. Não é para você se vitimizar. Nós precisamos nos encontrar na história, e quando nós nos encontrarmos, nós podemos ser curados, para a gente começar uma nova história. Amém? Amém. Posso ouvir um amém mais forte? Amém. Então isso aqui são os objetivos, mas o último aqui, o mais forte: não ao vitimismo. Não se vitimize. Pronto, pode passar o próximo. Então Isaías 61:1, a profecia do nosso profeta diz: e o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Muitas pessoas param ali. A profecia de Jesus, Isaías 53, fala que Jesus tomou sobre si as nossas dores. Quando chega nessa parte de Jesus tomar sobre si as dores, aí a pessoa diz: não, aí não. Deixa eu ficar com a minha dor para sempre. Você não pode desejar ficar com a sua dor para sempre. Você precisa desejar colocar essa dor aos pés de Cristo. Às vezes a dor, ela é usada para a pessoa trazer importância para cima de si. Enquanto que ela tem aquela dor, ela reclama para todo mundo, e todo mundo dá para ela atenção. Isso é a síndrome do cachorro mendigo. Por qualquer osso, ele fica abanando o rabo. Então, se eu botar a minha dor aos pés da cruz, não, é melhor não. Deixa eu ficar com a minha dor. Enquanto que eu tenho a minha dor, eu posso chorar para todo mundo. Eu choro para o médico, para o psicólogo, para o psiquiatra, para o pastor, para o conselheiro. Eu choro para os filhos. E todo mundo me dá atenção. Agora, se eu colocar a minha dor aos pés da cruz, eu não vou mais ter atenção. Você entendeu por que muitas pessoas não curam? Você pode ter certeza que é assim. Então, esse texto fala que Jesus viria para proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Em Lucas capítulo 4, versos 18 e 19, nesse texto, num sábado, Jesus vai à sinagoga, abre o texto de Isaías 61, e ele lê esse texto, e ele diz: eu cheguei. Quando Jesus chega na nossa vida, nós precisamos abrir a nossa vida, como Zaqueu fez. Ele queria só ver Jesus, mas Jesus diz: não, eu preciso entrar na sua casa. Não é só ver Jesus. E proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. O último texto, pode passar. O último verso do Antigo Testamento fala sobre a vinda de Jesus, também profetizando sobre Jesus. E Jesus nesse texto é chamado de Elias. Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6 são os dois últimos versos do Antigo Testamento. E eis que vos enviarei o profeta Elias. Jesus é chamado de Elias também. Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. João Batista também foi chamado de Elias. E João Batista também uniu duas gerações. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição.
A brecha onde a maldição se perpetua é na família. O coração dos pais precisa ser convertido aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Quando os pais entendem isso, eles vão lavar os pés dos filhos e vão pedir perdão pelos pecados. Muitos pais não têm essa capacidade. Capaz que eu vou pedir perdão para os meus filhos. Mas a maldição é tirada quando os pais se convertem aos filhos e os filhos aos pais. Amém? Amém. Para esse estudo, tem mais uma coisa muito importante que nós precisamos saber. Pode passar? Esse aqui é o triângulo da família, a importância. Então nós temos o pai, a mãe, o casal. Nós temos Deus, o homem e a mulher. Amém? Você está conseguindo enxergar bem? Então o nosso pai, né? Os homens aqui do estudo sacerdotes já estão cansados de ver isso aqui. E vocês vão ver muitas vezes isso aqui. Isso aqui não é aquela figura que vocês estavam vendo, eu montei uma nova. Essa aqui ficou mais legal, né? Essa aqui vocês vão ver muitas vezes. Deu um pouco de trabalho, mas eu consegui dominar o PowerPoint. Vamos lá. Então, o nosso pai, ele nos deu ou ele deixou de nos dar três coisas. Primeiro, o pai dá direção, ele dá limites e dá proteção. Então o pai dá ou o pai deixa de dar. Então essa questão de não ter um pai é uma coisa muito séria. Ou ser o órfão de um pai vivo é uma coisa extremamente séria. Então, às vezes a pessoa é sem limites. É porque houve um erro, um problema de paternidade. Direção, limites e proteção. E do nosso pai, nós recebemos ou deixamos de receber noção de missão. Então uma pessoa que está perdida na vida, ela não sabe que faculdade fazer, não sabe que trabalho, que emprego ter, está sempre perdida, ela começa um monte de coisa, não consegue terminar, tem insegurança. Essa insegurança vem da falta de paternidade, noção de missão. Então da nossa mãe, nós também recebemos ou deixamos de receber três coisas: vínculos, nutrição e organização. Nós recebemos ou deixamos de receber essas três coisas. Então aqui embaixo não vai aparecer, mas a nossa mãe, nós recebemos noção de submissão. Então da nossa mãe nós temos isso. Quem teve uma maternidade saudável vai ter vínculos, a pessoa vai se vincular com facilidade, ela vai ter uma boa nutrição, porque é a mulher que tem seios, produz leite, depois faz comida, ela é a organizadora da casa, cozinha, cuida dos de casa, fazendo alimentos, nutrição e organização. E nós recebemos da nossa mãe noção de submissão. Então quem teve uma maternidade complicada, normalmente não consegue se submisso a nenhuma autoridade. Então nós temos para cá o casal, o nosso pai e a nossa mãe, o casamento do nosso pai e da nossa mãe. O casamento é uma pessoa, juridicamente falando, o casal é uma só carne. E também espiritualmente falando, são uma só pessoa. Esse casal tem um nome, essa pessoa tem um nome, tem um temperamento, tem uma personalidade, é uma pessoa. Então o casamento do nosso pai e da nossa mãe nos deu ou deixou de nos dar três coisas: sexualidade, afetividade e companheirismo. Então olha que importante isso: sexualidade, afetividade e companheirismo. E do nosso pai e da nossa mãe nós recebemos a noção de equipe. Se o nosso pai e a nossa mãe, como casamento, funcionaram bem, nós conseguimos trabalhar facilmente em equipe. Mas se nós tivermos um pai e uma mãe que não trabalharam bem, nosso pai e nossa mãe eram desunidos, nós não temos facilidade de trabalhar em equipe. Uma pessoa onde o casal não funcionou bem, os filhos querem sempre trabalhar sozinhos, eles funcionam bem sozinhos. Então nós temos o nosso primeiro Deus foi nosso pai e nossa mãe, que nos alimentou, que trocou nossas fraldas,
que nos cuidou quando nós chorávamos de noite, até no dia em que nós conhecemos Jesus. Os nossos primeiros passos de nutrição foi o nosso pai e nossa mãe que nos deram. Então, do nosso pai, nós temos a noção de Deus. Deus, do nosso pai. A nossa mãe passou para nós a noção do Espírito Santo. A nossa mãe nos ensinou como o Espírito Santo funciona. E o casamento do nosso pai e da nossa mãe nos ensinou como Jesus funciona. Porque o casamento é a redenção. Ninguém casa para ser feliz. Quem casa, casa para se santificar. O casamento não é feito para deixar alguém feliz, mas para santificar duas pessoas. O casamento santifica. Então aqui, o casal vai nos passar a noção de redenção de Jesus Cristo. Então nós temos do nosso pai, da nossa mãe, do casamento do nosso pai, nós temos o interior, o amor, e nós temos então algumas coisas que nós aprendemos, temos, recebemos ou não recebemos, afeição, limites e liberdade. Dessas três coisas, se elas funcionaram bem, se elas não funcionaram, nós vamos ter a noção correta de amor. Tem pessoas que não conseguem amar. Tem pessoas que têm facilidade de amar. Essas três coisas nos trazem isso: limites, afeição e liberdade, e a noção correta de amor. Então esse conjunto todo, pai, mãe, casal, amor, se isso funcionou bem na nossa vida ou não funcionou, nós vamos ter três coisas para fora: fidelidade, confiança e compromisso. Então por isso que às vezes alguém que cresceu num lar que não funcionou tem tanta dificuldade de ser fiel. Não consegue ser fiel no casamento, não consegue ser fiel com Deus, não consegue ser fiel com o patrão, não consegue às vezes ser fiel consigo mesmo. A pessoa faz promessas e não consegue manter. Porque às vezes essa primeira base, a família, era disfuncional, desestruturada. Amém? Nós conseguimos entender isso, irmãos? Então nós temos essas três coisas. O triângulo fala sobre Deus, fala sobre o homem, fala sobre a mulher. E o homem e a mulher, quando buscam a presença de Deus, casal, marido e esposa, se unem em Deus. Vai haver a união. Então isso aqui é muito importante a gente também saber, essa questão aqui. Pode passar mais um. E o nosso primeiro estudo de hoje é as feridas que nascem em casa. A maior traição de todas pode vir de casa. Aqueles que deveriam nos cuidar, aqueles que deveriam ter protegido, não protegem, desprotegem ou às vezes perseguem. Em casa nós vamos ter a maior graça ou a maior desgraça. Então nós vamos estudar a partir de Gênesis 37 uma família cristã. Nós estamos falando aqui de gente crente, pessoas que receberam a presença de Deus, que construíram altares, que foram criados num lar cristão. Nós vamos falar de Jacó, nós vamos falar de Isaac e Rebeca, que eram filho e nora do maior homem que a Bíblia cita, Abraão, o pai da fé. Então nós vamos falar aqui de famílias cristãs, de uma família que está na igreja, já na segunda, na terceira geração de igreja, que construiu igrejas, ajudou o pastor, ajudou ministérios. Mas uma família que está tantos anos na igreja, pode ter problemas na sua família? E o texto começa assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai. Fala assim: ele estava no lugar certo. Mais alto. Ele estava no lugar certo. Ele estava no lugar certo, gente. Então esse texto aqui, ele tem esse detalhe: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Então no culto passado nós falamos sobre vocação, que é a maior manifestação de vida em abundância. Se nós estamos na vocação certa, nós vamos ter vida em abundância. Jacó estava no lugar certo. Deus havia dado uma ordem para Abraão
o o avô de Jacó, que era para ir para Canaã. E ele estava no lugar certo, porque ele estava na história que Deus tinha formulado e escrito para ele. Ele estava no lugar certo, na cidade certa, no emprego certo, no ministério certo, na direção certa, na palavra certa. Ele estava certo. Verso 2. Esta é a história de Jacó. Só que eu acho engraçado. O autor começa falando essa história de Jacó, e depois do ponto ele começa tendo José. Fala junto comigo, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, que eram as outras duas esposas de Jacó, Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Então ele trazia notícias, mas as notícias eram ruins. 3. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. O papai aqui, o Jacó, ele fez túnicas talares iguais para todos os filhos dele? Para qual filho ele fez uma túnica talar? Só para o José. Essa túnica talar era colorida, e os governadores de povos usavam uma túnica assim. Aquilo era para ser profético. Verso 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Você percebe aqui que o pai contribuiu para que os filhos, os irmãos, se odiassem? Isso estava acontecendo numa família cristã, numa família da igreja congregacional, numa família pastoral. Era o pastor e as esposas. Oh, misericórdia! Feridas que nascem em casa. A Bíblia começa a nos relatar a história de José quando ele ainda estava com 17 anos. Pós-adolescente, pré-jovem, o seu lar padecia de sérias dificuldades. O lar de José não era um lar harmonioso, gostoso, bíblico, pacífico. Era um lar ácido. A casa onde José vivia era uma casa de brigas, de batalhas, de confusões. A cronista e escritora gaúcha, chamada Lia Luft, ela escreve assim: a infância é o chão que pisamos a vida inteira. A infância é o chão que pisamos a vida inteira. As nossas experiências iniciais moldam nossas reações, medos, amores e escolhas até a fase adulta. Muitas escolhas que nós fazemos na fase adulta foram moldadas na nossa infância. Há muitas doenças que as pessoas desenvolvem depois dos 40, 45 anos, ou até antes, que foram planejadas e iniciadas na infância. Então a nossa infância, ela tem tudo a ver com o desenvolvimento da nossa personalidade, da nossa vida, das nossas escolhas. O lar de José padecia sérias dificuldades. Essas dificuldades começaram ainda na casa dos seus avós. Então nós precisamos olhar um pouco mais para trás. Isaac e Rebeca. Nós não vamos ler todo esse texto. É uma história muito conhecida e você vai ler lá em casa. Aquilo que os pais produzem passa até várias gerações, se isso não for neutralizado. Talvez muitas coisas que você vive hoje começaram com seus avós, com seus bisavós, até a terceira e quarta geração. Vamos olhar para Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca, então,
Deus os abençoou, eles engravidaram, esperaram 2 filhos. Depois que os filhos nasceram, aquele casal desandou. Mais de 20 anos eles oravam juntos, pedindo para que Deus desse um milagre para eles. A esterilidade estava neles. Deus mudou a história deles. Quando essas crianças nasceram, o ventre da Rebeca já anunciava os sintomas do que o casal tinha dentro deles. A Bíblia diz que as crianças brigavam. Havia crise emocional no ventre da mulher. Dá para entender uma coisa dessa? Depois que as crianças nascem, o casal se separa. Havia uma tenda para Isaac e uma tenda para Rebeca. Aquele casal, então, começa cada um deles a escolher um filho predileto. O Isaac amava o Esaú e cuidava do Esaú, enquanto que a Rebeca amava o Jacó. Isso moldou a personalidade dos filhos, porque o Esaú se tornou caçador, impulsionado pelo pai. O pai empurra para fora de casa. Quando uma casa é saudável, o pai empurra para fora de casa e a mãe segura. A mãe é dos vínculos. O pai empurra para fora para dizer assim: você precisa arrumar a sua vida, arruma o seu emprego, estuda, se vira. A personalidade do Esaú é moldada pelo pai. Ele se torna um caçador. A personalidade do Jacó é moldada pela mãe. A Bíblia diz que Jacó habitava em tendas, era pacato, cozinhava lentilhas. Uma personalidade moldada pela mãe, que segura, sempre perto da mãe. A casa de Isaac e de Rebeca era uma casa de mentiras. Eu não sei como que era a casa que você foi criado, onde você desenvolveu a sua infância, mas o Jacó e o Esaú viveram numa casa onde os pais eram separados. Imagina o pai e a mãe dormindo em quartos separados. O pai dorme num quarto e a mãe no outro quarto. Existem muitos casais cristãos que vivem separados. Isso não é casamento. É por isso que briga. Não renova mais a aliança, não tem mais avivamento, começa a dormir em quartos separados. Isso é abominável para Deus. O mesmo tanto que Deus abomina sexo fora do casamento, prostituição ou fornicação, o mesmo tanto Deus abomina um casal que se separa. Tanto é que tem uma possibilidade só para separar: a morte. Então, se separar é desejar a morte. Um dos dois vai começar de morrer. Os dois começam de morrer. Então essa foi a formação dessa casa. Mentiras, discussões. A mãe incentivou o filho a como mentir e enganar o pai para ter uma bênção. Você imagina mentir para ter uma bênção? Na Bíblia já se fazia isso. E numa família de igreja. Árate. E por causa disso, por causa dessa disfuncionalidade dos pais, os pais colocaram um filho contra o outro. E Esaú prometeu Jacó de morte. Jacó teve que sair de casa, fugido, durante a noite. E ele foi se refugiar, se exilou nas terras do tio dele, o Labão. Então essas dificuldades começaram na casa dos pais, dos avós, Isaac e Rebeca. Jacó teve que fugir de casa. Foi enganado por seu tio e também depois do seu sogro, Labão. Você vê que dentro de uma casa nasceu uma desproteção. A briga dos pais deixou vulnerável os 2 filhos. A Bíblia também diz que Esaú casou-se com 2 mulheres ímpias, provocando a amargura dos pais. O que o Esaú queria falar? Ele estava chamando a atenção dos pais. Era na verdade um pedido de amor. Então isso era um sintoma de um lar, de uma casa disfuncional. Os pais colocam um filho contra o outro, vulnerabilizam,
desprotegem a vida dos filhos e lançam o Jacó para terra longe, e lá ele cai nas mãos do tio dele, que engana ele, muda o salário dele por 10 vezes. Então os pais, o casamento dos pais é a maior proteção dos filhos. Ou o lar protege, ou o lar desprotege. Então a nossa casa, a sua casa, precisa ser uma proteção para os filhos. A primeira proteção é o casamento. Pais casados protegem os seus filhos de abusos sexuais, protegem os seus filhos de homossexualismo. O casamento dos pais, a aliança é uma proteção. Aonde não existe aliança, os pais e as mães podem se preocupar um monte. Se preocupe. Mas o que protege e guarda realmente os filhos de abusos sexuais, principalmente, ou de uma iniciação sexual precoce, prematura na escola, é a aliança do casamento. Aonde não tem aliança, vocês vão ver que a moça engravida aos 13, é vó aos 26 e bisavó lá aos 40. Esses são os números do Brasil, gente. É só a gente abrir os olhos. Então essa casa de Isaac e de Rebeca empurrou os filhos para fora de casa, vulnerabilizou, desprotegeu, empurrou Jacó para uma casa onde também tinha injustiça, deslealdade. A casa de Labão era a faculdade do crime. O cara era mentiroso, o cara, sabe, o Labão era o homem sauna. Ele vivia do suor dos outros. Ele vivia do suor dos filhos, depois ele passou a enriquecer do suor de Jacó. E quando Jacó chega na casa de Labão, nós vamos lá um pouco para Gênesis 29. Deixa a sua mão aqui em Gênesis 37. Para a gente não perder esse texto aqui. Gênesis 29, verso 21. Amém? Amém. Em Gênesis 29, quando Jacó chega na casa de Labão, ele viu que esse homem tinha 2 filhas e uma delas era linda, a Raquel. E o homem se apaixonou por essa menina. E nos primeiros tempos ele já pediu essa menina em casamento. E o pai da menina, o Labão, que também era o tio, falou: positivo, você trabalha há 7 anos e eu te dou minha filha. Mas na noite do casamento, aqueles casamentos ali entre os semitas, é um casamento fechado, de véu. A Raquel, ela tinha uma irmã chamada Lia, que não era uma pessoa bonita de face, ela era baça. A Bíblia diz que tinha os olhos baços. Não sei o que era exatamente isso, mas ela não era bonita. Então jamais haveria um homem que daria um dote pela Lia, mas pela Raquel sim. Então naquela noite do casamento, o Labão enfiou a filha mais velha para o Jacó. E o Jacó então coabitou com ela, casou-se, uniu-se em carne com ela durante a noite. E no outro dia, quando ele acordou, ele olhou para os olhos, para a face, e não era a Raquel amada. Ele foi enganado. Então aqui no 29, verso 21, disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. Fizeram um casamento naquela noite. Tinha música, tinha festa. Eu acho que até o pastor lá de Padã Aram foi lá. Fizeram um culto, oraram um Pai Nosso, impuseram as mãos, trocaram alianças, fizeram um casamento. Verso 23. À noite conduziu a Lia, sua filha, e entregou a Jacó e coabitaram. Tudo escuro. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor de Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão:
não se faz assim em nossa terra. Dar-se-á a mais nova ança primogênita. Nós vemos aqui algumas características da casa de Labão. O engano, né? Aquela coisa rapidinha de mudar as leis. Aquela coisa obscura da falta da transparência. Não tinha transparência no lar, na casa, na família de Labão. Então isso era uma coisa que era costume. E ele muda as regras para eles ter vantagem. E na verdade aqui não foi um dote, ele vendeu as filhas. Muitas vezes os pais se usam dos filhos para ter dinheiro com os filhos, para terem vantagem com os filhos. Ele vendeu as filhas. O combinado era um dote para uma delas, mas ele acabou vendendo as duas por 14 anos de trabalho. É bastante. Mas Jacó teve que cumprir a palavra, ele não tinha para onde fugir. Se ele voltasse para casa, ele podia morrer nas mãos de Esaú. Ele tinha que se submeter nessa situação. E nós chamamos isso da escola de Labão. Sempre vai existir alguém mais mentiroso do que o mentiroso, mais enganador do que o enganador. E Labão é esse cara usado por Deus para treinar o caráter do Jacó. Verso 26. Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra, e dar-se-á mais nova ança primogênita, decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram, mas José amava mais a Jacó, 30, e a coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. Então tem na Bíblia algumas coisas que nós deixamos de passar. Por exemplo, você já ouviu alguma vez alguém defender Tamar, a filha de Davi, que foi estuprada pelo seu irmão Aminão? Você não vai ver nem o pai, o Davi, chorando pela sua filha, que teve a sua virgindade roubada. Mas Davi depois chorou por Absalão, mas não chorou pela sua filha que foi estuprada. A mesma coisa nós vamos ver aqui nesse texto. Você já ouviu alguma vez alguém defendendo Lia? Você acha que foi gostoso para Lia o pai vender ela? Qual que foi o sentimento dessa mulher? Uma mercadoria. Enquanto que a irmã era prestigiada, era amada, tinha um marido que amava, ela era a segunda. Nós não vemos ninguém defendendo Lia. Essa mulher deve ter passado tristeza no seu coração. Nós também não vamos ver, nesse mesmo texto, nós vamos ver essa mesma característica. Você viu alguma vez alguém defendendo os irmãos de José? A igreja é incentivada a tirar pedras nos irmãos de José. Mas quem incentiva a ira nos irmãos de José é o pai, eles são injustiçados. Nós nunca paramos para pensar nisso. Vamos nos colocar no lugar dos irmãos de José, vendo essa cena, o pai amando um filho em detrimento dos outros. Essa situação ali, essa casa esquisita, essa desestrutura familiar de injustiça. Então essa foi a casa onde José nasceu. Amém? Nós estamos conseguindo acompanhar? Então Jacó foi enganado por seu tio, o sogro, o Labão. Aí nós vemos que Jacó amava então a esposa, uma esposa, mais do que a outra. E as coisas ficaram piores quando se constatou que a esposa amada, a Raquel, era estéril. A esposa que ele não amava, a Lia, dava filhos, cada ano um filho. E a esposa que ele mais amava, pelo que ele mais se esforçou para trabalhar, a Raquel, não dava filhos, ela era estéril.
Isso deveria ter sido uma dor enorme. Mas quando nós vamos olhar para essa história, o mesmo problema da mãe de Jacó passa agora a ser o problema da esposa de Jacó. Se perpetuou uma maldição. A maldição já passou de uma geração para a outra, por causa da maldição que os pais não fecharam sobre os filhos. Amém? Meus irmãos, nós temos que pegar essa pregação para a gente pensar um pouco na nossa história. Não para tirar pedra dos nossos pais, nem para a gente se culpar, mas a gente precisa dar uma pensada nas coisas. Por isso que no culto passado eu falei com vocês que uma grande mentira do mundo gospel é fazer culto de cura e libertação. Às vezes o pastor não é mal intencionado, mas culto de cura e libertação, todo mundo vai na frente, é uma fila, impõe as mãos e gritaria. Você conhece alguma família que foi mudada por causa disso? Eu não conheço. E olha que a gente anda no setor evangélico há muitos anos. Você não conhece, mas você vai ver essas mesmas pessoas sempre de novo indo na fila da cura e da libertação. Em casa é uma bagunça, é uma problemática enorme, porque culto de cura e libertação não resolve o problema de ninguém. Nós precisamos de um ato de cura e libertação. E nós precisamos de conscientização interna, porque quando nós repetimos algo sem entendimento é uma reza. Quando nós oramos é porque nós entendemos. Amém? Nós vamos continuar aqui. E as coisas ficaram piores quando se constatou que a esposa amada era estéril. Que dor no coração do Jacó. Teve que fugir de casa. A última visão que ele teve do pai e da mãe foi que ficou. Ele teve que fugir. Jurado de morte pelo irmão. Caiu nas mãos de um enganador. O sogro dele era o inimigo dele. Ele tinha dentro de casa 4 mulheres. Porque cada uma das esposas tinha também a sua serva. E ele coabitava, né? Coabitar é um nome bonito, bíblico, para a gente falar relação sexual. E ele tinha filhos com 3 mulheres. Ele coabitava com as servas também. Então ali a Zilpa, e como é que é o nome da outra? A Bila e a Zilpa também tinham filhos de Jacó. Então eram 4 mulheres dentro de casa. Era assim que funcionava nesse mundo antigo. Eu não estou dizendo que Deus concordava. Deus nunca concordou com isso aqui. Mas era assim que funcionava. E dessa forma Deus também levantava os seus servos. No capítulo 31, verso 8. Vamos dar uma olhadinha aqui. Não é 30. Capítulo 30, verso 8. Disse Raquel. Amém? Capítulo 30, verso 8. Disse Raquel: com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Ela lutava com a irmã. Olha aqui para mim. Era uma disputa de quem dava mais filhos para o marido. Era uma casa que tinha disputas. Tem muitas famílias que têm disputas. Quem faz mais isso? Quem faz mais aquilo? É uma competição. Tem casamentos que é uma competição. Como era o casamento do seu pai e da sua mãe? O seu pai e sua mãe, o casamento deles era de companheirismo ou era de disputa para ver quem tinha mais razão? Tem casamentos que são assim. O homem e a mulher disputam. Quem tem mais razão, quem faz mais, quem é mais importante, quem fala mais, quem tem a última palavra, quem sufoca mais, quem xinga mais. Tem casas que é uma disputa constante. A casa de Jacó se tornou uma disputa constante. Em todo esse texto aqui do capítulo 30, você vai ver aqui as mulheres se disputando lá por mandrágoras. Era uma fruta que ajudava o libido sexual. Você vai estudar sobre isso. E o texto no verso 15, respondeu ela: achas pouco teres levado o meu marido? Então uma acusava a outra. E não tinha marido que chega, tinha um homem para 4 mulheres.
As competições eram constantes na casa de Jacó. Sempre competições. Então no capítulo 30 do Gênesis, no verso 22, então há o nascimento aqui de José, e o texto diz: lembrou-se Deus de Raquel, e ouviu-a e a fez fecunda. Deus ouviu Raquel, fez ela fecunda. 23, ela concebeu e deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame, que é a minha vergonha. E ele chamou José, dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. Depois ela falece no nascimento do Benjamim, mas Deus deu um outro filho para ela. Então nós vamos ver que dentro dessa casa, desse lar, nasce José. Uma casa de batalhas, violência, competição, onde o pai colocava os filhos um contra o outro. Havia disputa entre as mulheres do homem, as esposas. Uma casa ácida, onde não tinha companheirismo, não tinha amor, mas era uma casa de evangélicos, de cristãos. Mas um detalhe interessante, no capítulo 30, no verso 37, que nós não vamos ler o texto, mas esse quadro do 37, o título é Jacó se enriquece. Tinha riqueza, tinha dinheiro, tinha comida boa, mas não tinha amor, não tinha companheirismo, não tinha momentos de sentar e conversar, não tinha diálogo, porque era uma casa com muitas brigas. O clima de revanches, brigas e disputas eram comuns no lar de Jacó. No capítulo 30, verso 15, nós vamos ler de novo. Respondeu ela: achas pouco me teres levado o marido? É uma acusação ali no meio de uma disputa, de uma briga, de uma discussão, que me chama a atenção. Uma acusava o outro de tirar, outra de tirar o marido. Eu acredito que a Lia, ela falava assim para Raquel: o que adianta você ser a mulher amada se você não tem filhos? Eu acredito que a Raquel falava assim para Lia: o que adianta você ter filhos, mas você não é amada? Então tinha mais duas servas ali no meio daquele jogo. Isso era uma problemática enorme. Jacó não tinha descanso. A mesma briga que ele tinha na casa dos pais, agora ele tinha dentro da própria casa. Quantas famílias, quantas meninas saem de casa porque querem se livrar de um problema, porque o pai e a mãe só brigam, injustiça, casam. Quando casam, o mesmo problema vai com elas. Na casa delas tem o mesmo problema. Briga, discussão, aí começa a discussão, a briga, a violência com o marido. Então quando vem os filhos são envolvidos nessa batalha. Muitas coisas que acontecem na casa dos pais, os filhos depois reproduzem na própria casa. Você consegue dar uma pensada na sua vida? Dar uma analisada na sua história? O clima de revanches e brigas e disputas era comum no lar de Jacó. As mulheres disputavam pelo homem e quem dava mais filhos. Jacó tinha que ser conciliador de suas duas esposas enfurecidas e descontentes. José nasceu em um lar com muitas brigas, uma casa com clima pesado todos os dias, sempre levantando altares à violência e às vinganças. Na nossa casa, gente, no nosso casamento, na nossa família, nós levantamos que tipo de altares? Nós levantamos altares para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Ou nós levantamos altares à violência, à disputa, às acusações? O que nós temos na nossa casa? Nós temos paz ou nós temos guerras? Essa aqui é uma casa de guerras. Então nós vamos voltar lá para o capítulo 37.
Essa aqui é a introdução da história de José. Nós precisamos olhar para os avós e para os pais para entender o porquê essa história começa de tal forma. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã, estava no lugar certo, mas a família vivia de forma errada. O emprego certo, faculdade certa, a igreja certa. Mas a igreja, a família vivia de forma errada. Então no verso 3, ora Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Aí eu pergunto, essa ferida que nasce em casa, nasceu aonde? Na casa de Isaac e Rebeca. Essa ferida passou para a casa de Jacó, Raquel e Lia. Agora essa ferida que nasceu lá no Isaac, agora já é uma ferida que vem sobre José e os seus irmãos. Já está na terceira geração. Então o nosso lar, ele não pode nos ferir. A nossa casa precisa ser um porto seguro. Precisa ser o lugar da cura. A nossa casa precisa ser o lugar do descanso. Coisa terrível é quando a pessoa não quer voltar para casa, ela prefere ficar no emprego. Então às vezes o homem trabalha até 10 horas da noite, ou a mulher ainda prefere fazer hora extra. Quando a nossa casa é doente, ácida, venenosa, tóxica, nós não queremos voltar para a nossa casa. Mas quando o homem não vê a hora de fechar a sua empresa porque ele precisa ir para casa, ou a mulher já está olhando no relógio porque ela tem vontade de ir para casa, se encontrar com a família, isso é um bom sintoma de uma casa saudável. A nossa casa precisa ser saudável. Então nós chegamos aqui à terceira geração, que já é a geração de José, que vivem em lares tóxicos. Nós vamos ver aqui manipulação. Nas próximas aulas nós vamos ver que Jacó é um homem passivo. Ele é extremamente passivo. E essa coisa da briga, dessa infecção, dessa ferida, ela se perpetua dentro dessa casa. Quando nós vemos que José é o mais preferido. Mais um. José é o filho preferido. Mas isso existe nos lares cristãos, inclusive. Os filhos não são iguais. Assim como os irmãos da igreja não são iguais. Há tratamento diferente, mas com o mesmo amor. Nós não podemos, os pais não podem tratar os seus filhos diferentes. Existem casos peculiares de sentar e conversar uma coisa com um filho, outro com outro. Um filho precisa de um carinho, de uma atenção, o outro precisa de outro. Mas os pais não podem tratar os seus filhos com desigualdade na frente de todos. Nós vamos depois ver a vingança de José lá no Egito. Nós vamos chegar lá nos choros de José, quando José dá um prato muito maior de comida para o Benjamim, ou algumas vezes mais. Você lembra dessa história? Ele estava se vingando dos seus irmãos, mostrando como é que eram as coisas. José era o mais preferido. Os pais precisam ter a consciência de que dão para os seus filhos e também para as suas gerações uma herança que pode ser boa ou má. A primeira herança que nós recebemos dos nossos pais, através da qual nós temos bênçãos e maldições, é a herança espiritual. Se os pais são idólatras, nós podemos receber essa herança.
Inclusive, se os pais praticaram aborto, botaram mão em sangue inocente, praticaram violência contra a vida, espiritualmente um filho pode herdar isso. Então a primeira herança que nós recebemos dos nossos pais é a herança espiritual. A segunda herança que nós recebemos dos nossos pais é a herança psicológica e emocional. Nós correspondemos, a nossa personalidade corresponde ao lar aonde nós somos criados. Nós recebemos esses estímulos emocionais. Você quer ver uma criança que tem sérios problemas na escola? É porque tem sérios problemas em casa. Os filhos são sempre o interior dos pais. Eles sempre expressam o que os pais têm dentro deles. Amém? Nós estamos entendendo? Então a segunda herança é psicológica e emocional, em que os filhos são influenciados por meio do procedimento ou comportamento dos seus pais, as formas, as coisas emocionais que os pais praticam. Uma casa violenta, uma casa de briga, uma casa de injustiça, isso vai embrenhar no coração das crianças. Este é o problema do especialismo ou do preferencialismo, que ocorre quando um filho é mais amado em detrimento dos demais. A mesma coisa Jacó também fazia com as esposas. Ele amava uma esposa, Raquel, em detrimento da Lia. Então esse preferencialismo vem do Jacó. O Jacó aprendeu isso dos pais dele, e o Jacó passa isso agora para o casamento dele e passa para os filhos. Talvez ele nem estava percebendo isso. Jacó não teve o ensino como nós temos hoje. Jacó não teve todas as lições e as aulas de Josué. Jacó não teve um culto como nós temos. Talvez Jacó teria que ir para um eifol. Talvez o Jacó nem percebia o que ele estava reproduzindo. Talvez você não percebe o que você está reproduzindo. Nós temos que perceber isso, irmãos. A passividade impede dos pais enxergar isso. Os pais reproduzem o que eles viram dos seus pais e nem percebem. Jacó desenvolveu uma relação de mais afeto, prestígio e admiração para o filho José e deixava os outros filhos de lado. Os irmãos de José desenvolveram uma relação de ódio e desafeto com José. Odiavam ele. Quando José vai demonstrar o seu dom ministerial, qual que era o dom ministerial de José? Interpretação de sonhos. O nosso dom ministerial, ele nos leva em todos os lugares aonde Deus quer nos levar. A interpretação de sonhos foi o grande segredo do ministério e da vocação de José. Foi ou não foi? Por causa da interpretação de sonhos, ele chegou até no Egito, saiu da prisão depois ajudou o Egito, e José é uma tipologia de Jesus. Mas quando José apresenta o dom ministerial dele diante dos irmãos, mostrando o sonho que Deus deu para ele, os irmãos o odeiam mais ainda. E a gente vai ver que o pai e a mãe são passivos também com o dom ministerial dele. O clima tornou-se insustentável naquela casa. O comportamento de Jacó em relação aos filhos foi herdado dos pais dele. Os pais de Jacó viviam em conflito e isso trouxe inimizade entre os filhos. O ódio de morte já existiu na casa de Isaac e de Rebeca, agora na casa de Jacó. Jacó cresceu em um lar assim, absorveu tudo e não interrompeu esse ciclo. Nós podemos interromper o ciclo da maldição. Amém? Você está conseguindo entender? Isso não é com uma oração ou com uma profetada. É com uma atitude de cura interior. Uma atitude. Uma conscientização. Um caminho de volta. Uma renúncia profunda e verdadeira
nós precisamos interromper esse ciclo, gente. Problemas apresentados numa família, quando não tratados, tendem a repetir-se nos filhos e nas gerações seguintes. Você vai ver muitos casais, muitas famílias, o homem ou a mulher tem bastardia, ou os pais não eram casados, e depois as pessoas elas repetem a mesma coisa, trazendo a bastardia, a orfandade, a violência, a injustiça de uma geração para a outra. Nós precisamos interromper esse ciclo, gente. Esse estudo que nós estamos tendo hoje, é o primeiro deles, não é para apontar o dedo e nem para tirar pedras na gente, mas para a gente elucidar a nossa vida, para nós voltarmos atrás, interrompermos os ciclos. E é possível. Jesus veio para libertar o cativo dessas algemas. Talvez há entre nós hoje pessoas cativas nessas algemas. Pare agora um pouco para pensar nos padrões ou comportamentos em sua vida, em sua família, que você herdou heradamente dos seus pais. Pare um pouco para você pensar sobre isso. Pare um pouco. Tem irmãos aqui que já fizeram um ato de cura e libertação. Isso não nos exime da responsabilidade da gente andar atento. Nós não estamos agora blindados. Isso nos colocou numa posição de vigilância ainda maior. Nós precisamos cuidar disso, para a gente reescrever uma nova história a partir da nossa descendência. É possível romper com essas heranças emocionais e espirituais. Nosso perfil de família, casamento e criação de filhos deve estar pautada nos conceitos de Deus e não nos nossos conceitos e nas nossas vontades. Em nome de Jesus. Essa hoje é a introdução do nosso primeiro estudo. E eu desejo que o Senhor Jesus abençoe o seu coração, console você e venha com expectativa para os próximos estudos. Porque quando nós vamos ver aqui o José sendo lançado dentro de um buraco, dentro de uma cisterna seca, diz a Bíblia, isso poderia ter sido pior, mas Deus tinha um plano na vida dele. Você está aqui nessa noite porque Deus tem um plano na sua vida. Um plano de redenção. Um plano mais alto do que tudo aquilo que você recebeu. E por esse plano, vale a pena a gente mudar as coisas. Amém? Amém. Nós vamos baixar nossa cabeça. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra. E nós colocamos e nós consagramos cada uma dessas pregações, dessa série dos choros de José, da vida de José, do sofrimento de José, e da cura de José, e da restauração da alma de José. Nós colocamos cada uma dessas pregações na Tua presença, Deus. E eu quero também orar pelos irmãos e pelas irmãs aqui, para que o Senhor fortaleça eles, para virem a esses cultos, para que não desistam de ouvir aquilo que precisa ser ouvido, em nome de Jesus. Nós também repreendemos Satanás de sobre a família e sobre a vida de todos aqui, e nós dizemos: sai, Satanás, você não tem autoridade sobre ninguém aqui, você já foi vencido pelo sangue de Jesus lá na cruz, e nós dizemos: sai daqui. Nós queremos o Senhor Jesus sobre a nossa vida, nós queremos o Senhor Jesus Cristo sobre a nossa história, e nós repreendemos o inimigo, que ele vai embora. Assim nós oramos, te agradecendo por essa pregação, por esse culto e esse momento, em nome de Jesus, amém. Amém.